Dando sequência à nossa série de entrevistas da Associação de Engenheiros e Arquitetos da nossa região de Pato Branco, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a construtora Franzoni, Zancanaro, bem como a construtora Castelar. E hoje nós estaremos entrevistando a engenheira de materiais, Maria Verona, assim como todos os programas anteriores estão à disposição do nosso site www.areapb.org.br. Também a nossa associação gostaria de parabenizar aos aniversariantes desse mês de fevereiro, o Luiz Carlos Brau, o Edson de Moraes, o Christian Lantonos e o Wilson Lodge. Parabéns, sucesso, muita saúde na vida pessoal e da família de vocês. Ana Lu, como que conta um pouco da sua origem, como que foi a decisão para você seguir na área de engenharia? Obrigada pelo convite de estar aqui. Bem, eu nasci em Santa Catarina, vim para Pato Branco quando eu tinha 4 anos de idade, então minha família reside aqui há muitos anos. E foi aqui onde eu cresci, onde eu me desenvolvi também como pessoa. E durante algum tempo eu trabalhei como professora no estado. E depois, desde o início, eu sempre gostei muito da área de exatas. Eu acho que como estudante, a área de exatas sempre foi a que mais me estimulou. Então, por gostar de matemática, por gostar de física, eu achei que a área de exatas seria a mais interessante. A princípio, eu pensava em fazer engenharia civil, mas quando eu conheci a engenharia de materiais, que estava iniciando na época que eu entrei na faculdade, eu me interessei pela área, achei que seria um curso de futuro e acabei mudando assim de um dia para outro e estou nessa área desde então. Então, como a engenharia de materiais é uma modalidade recente e ela depende muito da situação, do avanço da tecnologia, de novos materiais, inclusive atrelada até a biotecnologia em várias áreas, e depende do desenvolvimento industrial de um país. Você acha que o Brasil já está comportando essa nova modalidade em função do seu crescimento nessa área? A engenharia de materiais, eu diria que ela é uma profissão do presente. Então, ela formou, na verdade, há 20 anos que formou a primeira turma no Brasil. Da engenharia de materiais veio todo esse desenvolvimento tecnológico da informática, da mecatrônica, da engenharia da computação, da robótica, porque foram os materiais, o desenvolvimento desses materiais, a partir do silício, a partir dos condutores, supercondutores, que veio esse desenvolvimento tecnológico. A engenharia de materiais, além de ser do presente, eu acho que dela depende o avanço das outras engenharias para se chegar aí numa situação tecnológica mais avançada. E o Brasil está dando os primeiros passos nisso, mas eu acho que são passos que já são importantes. Quando eu entrei na engenharia de materiais, tinha 3 universidades no Brasil, 3 cursos em 3 universidades. Hoje, quase todas as grandes universidades já têm o curso de engenharia de materiais. E, inclusive, a engenharia de materiais é a que está sendo proposta pela UTF-PR como um novo curso, né, entre os 3 que vai entrar agora, para que a gente consiga desenvolver ainda mais essa área aqui em Pato Branco, que é da área tecnológica, né, o setor tecnológico daqui de Pato Branco. Eu acho que a engenharia de materiais poderá ajudar bastante, né, nessa área. Eu tive a felicidade, quando fui coordenador da Câmara de Engenharia Química do CREA do Paraná, de fazer a relatoria, a decisão para que o curso de Engenharia de Materiais fosse reconhecido e aceito no Conselho nessa coordenação. A engenharia é um bom negócio? Eu diria que a engenharia hoje é um bom negócio.
Acho que a gente passou aí logo que eu me formei, ela não era um bom negócio. Era uma área motivadora, mas não era um bom negócio. Então, durante muito tempo, eu acho que teve uma dificuldade de entender a engenharia como forma ou como base para o crescimento de uma empresa, para o avanço de uma empresa, né? Eu diria que hoje ela é um bom negócio, sim. Para quem está entrando no mercado agora, eu acho que tem promissor. Eu acho que pode acreditar que talvez não seja a engenharia que leve uma pessoa a ficar milionária, mas se manter bem e num bom padrão, eu acho que ela é a área que hoje está mostrando isso. E eu li até essa semana algo interessante que diz que a profissão que mais leva ao sucesso na área industrial ou na área empresarial é a engenharia. Eu estou esperando que isso seja realmente verdade. Coloco isso para os nossos alunos, né, como professora, que eles podem acreditar que eles vão ter a oportunidade. Você desenvolve ou desenvolveu, vem desenvolvendo um bom trabalho na área de consultoria, ou seja, no setor privado relacionado à engenharia. Como se posiciona, quais são as dificuldades que o engenheiro tem trabalhando como consultor no setor privado? Eu trabalhei também como efetiva no setor privado durante muito tempo e continuo dando esse atendimento. Então, no setor privado, a velocidade com que as coisas acontecem é maior. E isso faz com que a gente tenha certa dificuldade, porque a indústria no Brasil vem crescendo muito rapidamente, né? Ampliando produção muito rapidamente, uma competição aí com esses novos países entrando, né? Então, existe uma dificuldade muito grande em fazer com que as coisas estratégicas que vêm da consultoria, que a consultoria sempre ela vai atuar mais nas questões estratégicas, ou então, ao contrário, naquilo que já deveria ter sido, né, resolvido e ainda não foi. E fazer com que isso aconteça nas empresas que estão num crescimento muito grande não é algo muito fácil. Então, convencer a direção, e mais importante do que convencer a direção, convencer as pessoas que estão fazendo a gestão do momento, de que tem que, em certas situações, parar, observar e resolver algumas coisas para poder depois avançar, não é uma tarefa muito fácil. Acho que nesses últimos tempos, pelo que eu tenho percebido nas empresas que eu estou atuando ainda, a preocupação começou a ficar um pouco mais séria. Tanto que eu recebo quase que diariamente ligações perguntando: você conhece um profissional dessa área que pode resolver o meu problema? Onde eu encontro um engenheiro que possa fazer isso? Então, eu acho que agora é a hora dos consultores mostrar sua força, o seu conhecimento, o seu potencial de auxiliar essas empresas no crescimento delas. Então, você diria que, primeiro, na nossa região nós temos algumas atividades industriais, alguns processos de indústria, que eles têm uma relação muito direta com essa modalidade da engenharia dos materiais. Uhum. Talvez os diretores ou os proprietários, porque quase a grande maioria das nossas indústrias ainda tem origem familiar. Sim. Tenham percebido dessa necessidade, ou você acha que ainda está distante de aceitar uma mudança, principalmente de produção, sob o ponto de vista da tecnologia, que é onde entra a engenharia dos materiais? Ainda há uma resistência desses empresários ou não? O que eu tenho percebido, assim, vamos dizer, de algo bem recente, 1 ano ou 2 para cá, que essa abertura começou a se dar de uma maneira mais efetiva. Existe ainda, claro, uma certa resistência, mas levando em consideração a APL, que é um polo de alumínio que nós temos aqui,
começou agora a ter um desenvolvimento bastante importante. Nós temos empresas ali em Beltrão que vão ser, se não a segunda, a terceira ou até a primeira maior indústria de alumínio do Brasil, e várias outras indústrias de alumínios que estão aparecendo aqui e que estão enxergando que a engenharia de materiais pode sim ajudar a melhorar o processo deles, a reduzir os custos industriais, a reduzir a perda dentro da empresa por não conformidades e fazer com que a empresa consiga aumentar a produtividade, aumentar a produção também, aumentar a sua capacidade por redução desses problemas, desses defeitos que acontecem. Então, eu tenho percebido que neste momento começa a ter uma abertura. Ainda existe, claro, uma resistência comparando com as empresas mais abertas, né, de capital aberto, as multinacionais, que já há muitos anos têm profissionais de cada uma das áreas para poder cuidar da sua empresa. Aqui ainda existe, mas é 1 ou 2 profissionais nas grandes empresas, e as pequenas têm um consultor que vai esporadicamente auxiliar em alguns dados. Mas eu estou bem confiante, até por essas ligações que eu tenho recebido. Você conhece algum profissional? Nós estamos precisando de alguém, mas queremos alguém efetivo. Então, eu acho que está sendo um momento bastante importante. E outra questão assim, que me deixa bastante confiante, bastante otimista, é que dentre os nossos acadêmicos que formaram nos últimos 2 anos, todos estão empregados, todos estão colocados, e muitos deles aqui. E isso vai puxar todo um desenvolvimento, porque à medida que eles forem aplicando os conhecimentos, eles vão mostrando a necessidade, a importância, e depois a empresa não vai mais ficar sem esse profissional, porque ele já vem mostrando o quanto ele pode auxiliar e o quanto ele pode produzir, né, tecnicamente nessas empresas. Eu estou bastante confiante e bastante otimista com isso. No mundo, a indústria da reciclagem é a que tem o segundo maior faturamento, salvo algum engano, somente atrás da indústria do turismo. Como que você observa essa aproximação do setor de reciclagem com a engenharia de materiais? A engenharia de materiais foi extremamente importante nesse processo de recuperação, de reciclagem de materiais, no estudo, na pesquisa, para que isso fosse possível, e continua sendo, né? Eu acho que ainda tem muito a se fazer, porque hoje os resíduos gerados pela indústria, principalmente os resíduos mais tóxicos, ainda tem uma dificuldade muito grande disso ser levado, sair da universidade e ir para a área industrial. Mas eu acredito que é a engenharia de materiais a responsável por fazer com que isso no futuro venha a ter um enfoque mais firme, mais importante. E esse crescimento, eu acho que sim, se deve muito ao desenvolvimento dessa ciência. Porque a engenharia de materiais, ela é nova ainda, e ela veio de uma interface ali entre a engenharia mecânica e a engenharia química, né? Então, eu costumo falar, quando as pessoas não sabem muito bem o que é engenharia de materiais, que muitos ainda têm a visão de que cuida da parte de logística, da movimentação de matéria-prima, né? Então, eu costumo dizer que o engenheiro de materiais, ele é um engenheiro químico do estado sólido. Mas ele precisa muito da ciência da física e dos conhecimentos também da mecânica para conseguir desenvolver aí a sua área. Então, eu acho que vai depender sim. A engenharia de materiais é uma engenharia que vai ter muita abertura no mercado, principalmente nessas empresas recicladoras. Principalmente nesse nicho de mercado que vem desenvolvendo agora. Bom, Nalu, nós vamos agora chamar o nosso intervalo e daqui a pouquinho nós voltaremos na continuidade dessa entrevista. A Zancanaro Terraplanagem é especializada em serviços de terraplanagem residencial
industrial e construção de açudes e lagos. Profissionais qualificados prestando serviços diferenciados, como locação de equipamentos e pavimentação asfáltica para loteamentos, estradas e rodovias. Precisando? Chame a Zancanaro Terraplanagem, Rua José Leonardi 225, bairro Aeroporto. Fone 3224-1715. Um país é feito de caminhos, por onde circulam a economia, o progresso e o desenvolvimento. Mais do que isso, caminhos onde circulam pessoas, a passeio, a trabalho, sem pressa ou com urgência, levando consigo suas histórias, seus sonhos, esperanças e lutas. Um caminho sem obstáculos, que só poderia ser oferecido por um grupo orientado por valores como comprometimento, respeito, humildade, coragem e forma justa ao agir. Este é o Grupo Castelar Técnica Viária. Franzoni Incorporadora e Construtora, construindo qualidade de vida. Projetos e construções executados com as melhores tecnologias do mercado. A Franzoni participa ativamente no desenvolvimento de Pato Branco e região. Obras inovadoras com conforto e segurança. Realize o seu sonho de morar bem. Entre em contato com a Franzoni Incorporadora e Construtora. Rua Caramuru 687. Fone 3224-3841. www.construtorafranzoni.com.br. Bom, estamos retornando então à entrevista com a engenheira de materiais Maria Nalu Verona. E agora eu gostaria de saber para você o seguinte: por que o interesse na universidade em ser professora? Por que o interesse em voltar ao setor público? Com relação ao interesse em ser professora, eu acho que ele sempre existiu em mim. Então, eu costumo colocar que eu nunca deixei de ser professora, mesmo estando fora da sala de aula. Porque durante o tempo na vida privada, eu sempre procurei levar para as pessoas que trabalhavam comigo. Eu sempre tive muitos estagiários, pessoas iniciando, e eu acho que isso sempre eu acabei levando comigo. E fiquei 10 anos fora da sala de aula, e eu acho que isso cada vez foi batendo mais forte, que um dia eu queria voltar. Tanto isso que, paralelo à iniciativa privada, eu continuei me preparando. Continuei fazendo mestrado, depois eu estudei línguas, depois eu acho que já era a intenção de voltar para o ensino, né? E eu acho que chega um determinado tempo que a gente tem que parar, analisar e pensar, né? O que eu quero para mim amanhã, né? Qual é o meu objetivo? E durante esses 20 anos que eu trabalho nas indústrias, eu digo que eu conheço muitas, porque com a consultoria me traz isso, né? Esse conhecimento de visitar várias empresas de vários ramos. E trabalhei durante muitos anos desenvolvendo fornecedores, né? Desenvolvendo a parte técnica de fornecedores, tanto na época da Atlas como na Whirlpool. Então, eu acho que esse conhecimento eu devo levar para frente. Eu acho que se isso é me oportunizado, eu acho que... E, claro, que no setor privado a motivação é diferente do ensino. Na empresa ou na iniciativa privada, você tem um retorno muito mais rápido daquilo que você pretende desenvolver dos teus projetos. Então, às vezes, um pequeno projeto consegue levar uma grande melhoria, num curto espaço de tempo. Isso faz com que você se mantenha automotivado durante o tempo todo. Então, eu digo assim, a adrenalina está sempre ali, porque você tem que, o tempo todo, estar mostrando o valor, a necessidade, a importância de você estar lá. Mas os projetos, quando eles vão acontecendo, você se motiva, se automotiva dizendo, nossa, que bacana, nós conseguimos, nós chegamos lá, né? Na educação, isso você tem que estar mais preparado psicologicamente, porque o retorno ele é mais lento, ele demora um tempo maior. Mas eu acho que as recompensas que a gente tem são muito grandes. Eu acho que... eu digo hoje que na iniciativa privada, você até consegue ter um retorno financeiro maior. Mas o retorno
emocional, eu acho que ele é muito maior na universidade. Você tem o contato com pessoas que estão sempre jovens, né? Numa fase que são muito otimistas, que estão buscando aí novos horizontes, e eu acho que isso me renova. Eu acho que isso me mantém assim mais ativa nesse sentido. Então não é uma questão de retorno econômico, mas sim de realmente pessoal. A academia, a grande dificuldade do professor é trabalhar com a expectativa e perspectiva da juventude com relação ao seu sonho. Esse relacionamento com essa juventude, como que foi absorvida? Porque você vem de um processo do setor privado, entra num processo do setor público. Aliás, a primeira pergunta seria essa: como que se deu esse acomodamento dessas duas formas diferentes em termos de administração? E segundo, qual é o segredo para se entender e dar a resposta da primeira pergunta à juventude do seu sucesso, do seu sonho? Bem, eu acho que o fato de eu ter trabalhado durante muito tempo e de ainda estar atuando, né, como consultora no setor privado, eu acho que me ajudou muito a ter esse relacionamento com essa juventude. Então, porque a curiosidade deles é muito grande. Então, isso faz com que eles se aproximem de mim e eu deles. Porque na medida em que eu vou passando isso, eles vêm buscar: professora, o que você acha da indústria automobilística? Você acha que a indústria de materiais é melhor do que a de matéria-prima básica, é melhor do que a automotiva? E como que se dá esse processo? Então, eu acho que isso me aproxima deles. Eu acho que isso foi um fator bastante favorável na aproximação com eles. E eu acho que você também mostrar que ser feliz com o que você faz, você gostar realmente de fazer aquilo que você faz, facilita muito também esse entendimento. Então, quando eles te olham e veem que você faz com amor, que você faz realmente motivado aquilo, eu acho que ajuda bastante. Então, eu sempre coloco isso: eu gosto muito de dar aula, mas eu gosto também do trabalho que eu sempre fiz e faria tanto um quanto o outro com o mesmo cuidado e com o mesmo carinho que eu venho fazendo. A grande reclamação da sociedade do setor produtivo com relação à universidade é o distanciamento da universidade com aquilo que a sociedade necessita numa resposta da sua situação, seja do ponto de vista da produção industrial, da questão da produção do campo e até mesmo a questão da mobilidade das cidades. Você entende que a academia, a universidade, está longe ainda da sociedade? E qual o fator que poderia ser trabalhado para que ocorresse uma aproximação maior em termos de resultado? Porque a universidade é uma instituição pública. Em tese, ela deveria ter uma inserção junto com a sociedade no crescimento e na resolução dos seus problemas. A universidade ainda se encontra longe do que é esperado dela pela sociedade. Acho que a universidade ainda está longe das indústrias, do mercado, e eu acho que isso se deve principalmente à demora com que ocorre a pesquisa na universidade. Então, as indústrias, elas são imediatistas, elas precisam de um retorno rápido. E a pesquisa, ela não é rápida, ela às vezes passa por processos morosos, né? Primeiro, para conseguir o financiamento, conseguir a verba para desenvolver essa pesquisa. Depois, até que essa pesquisa chegue à indústria, ela tem o seu tempo de amadurecer, e a indústria, ela tem essa angústia de querer que tudo seja sempre muito rápido. Investiu agora, amanhã tem que ter o retorno. Então, para aproximar a universidade
desse meio, eu acho que precisa, primeiro, ter uma velocidade maior na pesquisa, na questão de liberação de recursos, e as indústrias perceberem que o que é feito hoje, amanhã vai ser bastante importante. Então, um pouco de paciência do setor privado e um pouco mais de agilidade para a indústria vai fazer com que eles cheguem mais próximos. Em termos de pesquisas, pensando na nossa base regional, o setor privado tem investido nas pesquisas na universidade ou a universidade vem desenvolvendo as suas pesquisas com recursos públicos? Há dinheiro do setor privado para facilitar essa aproximação ou não? Considerando aqui a nossa região, vamos falar aqui da nossa região, na engenharia, eu acho que ainda está sendo com recursos públicos. A iniciativa privada tem contribuído muito pouco com recurso para que seja feito pesquisa ou algum desenvolvimento tecnológico. Eu estou confiante que, à medida que esses nossos acadêmicos entrem na indústria, eles venham buscar isso. Eles venham buscar essa parceria e aí talvez com aporte financeiro mais importante. Então, existe sim já alguns movimentos, mas eu acho que ainda é muito pouco perante o que a universidade precisa para realmente ter uma pesquisa forte e para poder contribuir para a sociedade. Porque essa engrenagem dessa discussão do papel da universidade na sociedade, ela só vai se tornar realidade quando ocorrer a aproximação dos diversos setores e principalmente com o objetivo único de desenvolvimento da região. De certa forma, com que as duas partes isoladas criam uma barreira e dificultam ou atrasam o desenvolvimento de uma região. Voltando à questão, então, qual é a satisfação de um professor quando, no final de uma turma, assiste uma formatura ou quando vem um jovem agradecer por tudo aquilo que o professor fez com relação ao curso? Qual é o sentimento? Eu acho que é isso que gratifica. Essa semana ainda tive um exemplo disso, que um aluno meu que está formando agora, mas já está trabalhando aqui na região, me disse: professor, eu nunca vou esquecer o primeiro dia que eu mostrei um desenho para ti. E você me deu uma lição que toda vez que eu vou projetar, eu lembro do que você me passou naquele dia. Então eu acho que isso é o que recompensa a gente. Outra maneira que me deixa bastante feliz é quando eu vou nas indústrias aqui na região e eles dizem: olha, obrigado pelo que vocês estão fazendo. Nós estamos aqui com 2 engenheiros formados por vocês que estão desenvolvendo muito bem e nós queremos que vocês tragam mais outros para nós. Então, esse retorno a gente tem tido. Eu fico bastante feliz em saber que a nossa universidade, em todos os cursos da engenharia, e também deve ter a mesma qualidade nos outros cursos, porque existe um retorno, e acho que é isso que gratifica. Tanto quanto os acadêmicos vêm, depois de formado, dizer obrigado por isso que você nos passou, tanto quanto as empresas dizendo: nós queremos mais desses profissionais que vocês estão colocando. Não tem como vocês formar mais gente? Essa é a pergunta que eles fazem. Não tem como vocês formar mais? Porque hoje a indústria está precisando. Ela está buscando, ela está vindo atrás. Então, todos aqueles que se formarem vão ter essa oportunidade. Eu acho que isso que gratifica. Isso que nos faz ter confiança de que nós estamos no caminho. É um caminho lento, é um caminho que tem que ser passo a passo para você chegar num grande desenvolvimento, mas nós estamos no caminho certo. Então, queríamos agradecer a presença da engenheira de materiais Maria Nalu Verona, atendendo esse convite da associação, e fica aqui o espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço, William, a oportunidade de mostrar um pouco o que é a engenharia de materiais e as perspectivas que
que tem no mercado, e quando tiver uma oportunidade, me convide, me convide novamente. Então, nós queríamos agradecer a atenção de vocês nessa entrevista. A cada novo programa nós vamos trazer um engenheiro de modalidade diferente. E, além dessa entrevista e todas as anteriores feitas pelo nosso ex-presidente Elinho, se encontra no site da área, www.area.pb.org.br. Um grande abraço e muito obrigado.